Salve, salve, galerinha! Tudo bem com você? Olha aqui o tio Ananias na área de novo. Você já sabe, se derrubar é pênalti. Vamos dar continuidade à nossa unidade 2. Estamos quase no finalzinho. A gente vai ver a parte de divisibilidade, uma parte importantíssima. Olha aqui, estamos na aula de número 52. A gente vai estudar os critérios de divisibilidade. A gente vai dar algumas revisadas, vamos passar pelo algoritmo da divisão, ver aquele teorema fundamental da divisão, aquele velho teorema do resto que a gente viu nas aulas de divisão. A gente vai ver como é que é essa formatação do algoritmo. Vamos relembrar o que é um múltiplo, o que é um divisor, para a gente entender por que a gente precisa estudar divisibilidade. Isso é importantíssimo. Então vamos lá diretamente à nossa aulinha de hoje, galerinha. Então lembrando, galerinha, que essas orientações são das aulas síncronas. Então não esqueça sempre de desligar seus microfones. Entrou na sala de aula lá, desliga os microfones. Ninguém entra na sala de aula gritando, falando, a gente entra em silêncio. Tá certo? Sempre mantenha os livros didáticos, né? Na mesa, perto de você ali, do seu estudo, da sua mesinha do computador, o seu caderninho aberto em matemática, no caso, quando a aula é de matemática. Você preferencialmente use um computador. Por quê? Porque o computador não fica entrando aquelas notificações igual no celular, aquelas notificações do WhatsApp, do Instagram, das redes sociais em geral. Beleza? Sempre os professores pedem a participação de alguns alunos, então fique bastante atento, tome nota, anote, faça as anotações das aulas, as observações, tá certo? Momentos para tirar dúvidas às aulas, tá certo? Você chama ali o professor no chat, ou se o professor deixar você usar o microfone, você utilize para tirar dúvidas. Pode usar o chat com moderação, não precisa ficar com conversas paralelas, use apenas para tirar suas dúvidas, para interagir com o professor, beleza? Então vocês devem fazer as aulas síncronas, momentos de aprendizado, tira dúvidas. Então todos nós, professores, contamos com a sua ajuda. A gente não pode fazer essa aula só. Se fosse uma aula só, seria apenas de gravação, você não teria interação. Já nas aulas síncronas, você tem. O bom dessas aulas gravadas é justamente o quê? Que você pode pausar, voltar, assistir quantas vezes quiser o tio Zé Ananias. Belezinha? Então vamos lá para a nossa aula. Tio, o que é que a gente vai estudar hoje especificamente? Galerinha, lembre que as nossas aulas são baseadas na Base Nacional Comum Curricular, mais conhecida carinhosamente como a BNCC. A gente vai estudar essa habilidade. Justamente a habilidade é F06MA05. Lembrando que vocês estão estudando assuntos do 6º ano. Olha aí como vocês estão muito bem, estão bem avançados. A gente vai estudar precisamente hoje, revisar um pouquinho o que é o divisor de um número, saber se o número é divisível ou não, e a gente vai estudar esses critérios aqui de divisibilidade, certo? Quais são os objetos de conhecimento que a gente vai adquirir, né? A gente vai fazer fluxograma para determinar a paridade de um número natural, múltiplos e divisores, ok? De um número natural, números primos ou compostos. Belezinha? Então vamos lá para a nossa aulinha. Vamos relembrar esse assunto importantíssimo. Desde a aula lá que a gente estudou as operações, adição, subtração, multiplicação, divisão. Aqui a gente apresentou para vocês o algoritmo da divisão. Vamos lembrar os termos da divisão. Lembra que começa pelo dividendo, que é o número que vai ser dividido. Tem o divisor, que é justamente o quê? O número que está dividindo. O resultado vai ser o nosso quociente. E o que sobra, o que resta, a gente chama de resto. Belezura? Agora a gente vai usar letrinhas para ficar mais simples, para fluir melhor a nossa aula. O dividendo, olha bem, para a inicial dele, a gente está usando um D maiúsculo, ok? O divisor, a gente está usando um D minúsculo, Dzinho. O quociente, a gente usa o Q. E o resto justamente R. Então você está vendo que a gente está usando as iniciais. Já que dividendo e divisor começa com a mesma letra D, então usamos o dividendo com D maiúsculo e o divisor com D minúsculo. Belezinha? Tranquilo? Por que a gente está comentando isso? Porque a gente vai relembrar um teorema fundamental, o nome já diz, fundamental porque fundamental da divisão, justamente porque ele é muito importante. Então vamos lá. Presta atenção aqui no papiro do tio Ananias, ó. Tome nota do papiro.
Então, o que quer dizer? Como é que tu obtém aqui o dividendo numa divisão? Como é que tu faz isso? Ele vai ser exatamente igual a quem? Olha aqui, o divisor, tá vendo? Vezes quem? Vezes o quociente, ó, você faz nesse sentido aqui. Lembra o sentido do ponteiro dos relógios? É desse jeito, ó, você começa do dividendo, aí você vai aqui para o divisor, multiplicado pelo quociente, mais justamente quem, galerinha? Ó, mais quem? O resto. Então, a gente coloca aqui o resto, mais o resto. Então, galerinha, aqui, ó, dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Esse é chamado teorema fundamental da divisão. Assim como o ar que a gente respira, ele é importante para a gente, ele é fundamental. O teorema fundamental da divisão é importante justamente para essas operações matemáticas. Belezinha? Não se preocupa que a gente vai pegar um exemplo, meu pequeno gafanhoto. A gente pega um exemplo para você ir fixando e guardando e se orientando melhor. Se liga aí. Vamos pegar aqui um primeiro exemplo. Ó. Só relembrando, ó, dividendo, divisor, quociente e resto. Tá certo? Como é que a gente faz? Vamos lá? Repete comigo. Dividendo é igual a divisor vezes o quociente, né, galerinha? Ó, vezes o quociente aqui, mais o resto aqui, ó, mais o resto. Beleza? Vamos pegar o exemplo. 21 é o dividendo, divisor 4. Então, a gente vai dividir 21 por 4. Lembra da tabuada do 4? 4 vezes 5, então justamente o quociente é 5. 4 vezes 5 é 20. 21 menos 20 vai te deixar um resto 1. Então, o que é que você percebe? Que essa divisão não deu exata, tá certo? Vamos agora usar o teorema fundamental da divisão. Como é que a gente obtém o 21? Presta atenção aí, ó. Se liga aqui acima. Então, 21, ele vai ser igual a quem? A 4 vezes 5, beleza? Vezes 5 mais 1. Então, vezes 5 mais 1, ok? Pronto. Esse mais 1, ó, você está percebendo que ele fez com que esse número aqui, ó, o 4 e o 5, eles não sejam divisores de 21. Por quê? Porque para ser divisor, a divisão tem que ser exatamente exata. Olha lá, o resto 1. Então, quer dizer o quê? O que é que a gente conclui disso? Ó? Quando restou esse 1 aqui, a gente conclui, como o resto foi 1, então a divisão não foi exata. Se ela não for exata, logo não é divisível por 4 nem 5. Então, o 21 nem é divisível por 4, nem divisível por 5. Tio, a gente vai estudar os critérios de divisibilidade, mas primeiro a gente tem que saber se o número é divisível ou não. Como assim? A gente acabou de pegar um exemplo que um número não é divisível pelo outro. Agora a gente vai pegar um outro exemplo para você perceber essa diferença. Olha bem na tela. 21 dividido por 3. Aí você vai lá na tabuada do 3. Você vai lembrar que 3 vezes 7 dá 21. Olha aí. Então quer dizer que 3 vezes 7 dá 21. Então o resto é 0. Bacana? Olha lá que a divisão deu exata. Deixou o resto 0. Ok? Vamos transformar lá para o teorema fundamental da divisão. Como é que a gente encontra esse 21? O 21 ele vai ser exatamente igual a 3, lembra? Vezes 7, olha lá, vezes 7, mais 0. Lembra quando tu soma 0, quer dizer que tu não está alterando o resultado. Ou seja, a gente conclui o quê? Que 21 é igual a 3 vezes 7. Por que isso? Por quê? Você vai concluir exatamente o que, meu pequeno gafanhoto? Quando a divisão dá exata, a divisão é 0. Ó, como o resto foi 0, então a divisão foi exata. Isso quer dizer o quê? Logo, 21 é divisível por 3 e por 7. Qual é a importância disso? Olha para lá, olha aqui, para cima da cabeça do tio. Quer dizer que o 3 e o 7, eles são o quê? Divisores de 21. E também, além disso, a gente pode concluir que o 21 ele é múltiplo de 3 e de 7. Então, 21 ele é múltiplo de 3 e de 7. Tio, como é que a gente vai aprender isso? Olha como é simples. Quem é o maior número? O maior número é o 21. Então, os dois menores é 3 e 7. Ou seja, os menores eles são divisores do maior. E o maior ele é múltiplo dos menores. Olha aí.
3 e 7 são menores que 21, então eles são divisores de 21. 21 não é maior que 3 e 7, então quer dizer que o 21 é múltiplo de 3 e 7. É uma maneira bem fácil de você fixar isso. Beleza? Então vamos adiante, adelante. Olha lá, se liga aí na tela. Aí sempre cabe a pergunta, como encontrarmos esses divisores? Então como é que a gente vai fazer? Presta atenção aí, ó. Aqui a gente colocou D, lembra que D, quando você abre o parênteses e coloca o número dentro, você vai encontrar os divisores de 8. Vamos lá determinar os divisores de 8. Na mão, no braço, escrevendo, como é que a gente faria isso? Olha lá, a gente vai dividir o 8 por quem? Por 1. Lembra que a gente não pode começar a dividir por 0, ok? O 0 ele não divide nenhum número natural. Então, dividido por 1. 8 dividido por 1, você lembra que 8 dividido por 1 é 8. 8, qualquer número dividido por 1 vai dar ele mesmo, ok? 8 dividido por 1 dá 8, o resto 0. Então quer dizer que quando o resto dá 0, ele é divisível. Ou seja, o 1 é divisor de 8. Beleza? Então 1 é divisor, a gente anota aqui bonitinho. Vamos agora para o 2. 8 dividido por 2. Então dá 4, porque 2 vezes 4 dá 8 e deixa resto 0. Se o resto deu 0, divisão exata, desce lá e coloca o 2 lá no nosso conjunto dos divisores de 8. Agora a gente vai dividir o 8 por 3 e a gente vai ficar fazendo essa divisão. Tio, a gente vai fazer essa divisão até quando? Até o próprio 8. Lembra que a gente começa, para achar os divisores, a gente começa a dividir do 1, que é o divisor universal, e a gente vai dividindo simultaneamente até o próprio número. Que próprio número é esse, tio? É justamente o 8, beleza? Então a gente vai dividir o 8 por 3. Aí você lembra da tabuada do 3 que o 8 não está. Então a gente já sabe que a divisão não é exata. Vai ser 2. 2 vezes 3, 6, deixa resto 2. Olha aí, ela não é exata. Então, se a divisão não é exata, você não coloca o 3 aqui, tá certo? Vamos continuar. 8 dividido por 4 agora. Vamos lá. 8 dividido por 4, na tabuada do 4 é 2. 4 vezes 2 dá 8, deixa resto 0. Divisão exata. Se ela é exata, esse 4 aqui, a gente vai colocar como divisor do 8. Olha aqui, beleza? Continuando, vamos para o 5. 8, aqui, ó. 8 dividido por 5. Você lembra que dá 1. Porque 1 vezes 5 dá 5, 8 menos 5 dá 3, olha aí, resto 3, a divisão não é exata, então 5 não é divisor do 8. Continuando, vamos para o próximo, 6. 8 dividido por 6 também não dá para dividir, porque dá 1. 1 vezes 6 dá 6, 8 menos 6 dá 2, ó, deixa o resto 2 e a divisão não é exata. O 8, agora a gente vai dividir por 7, presta atenção aí na tela. O 8 dividido por 7, a gente vai encontrar 1. 7 vezes 1 dá 7, deixa resto 1. Também, ó, a divisão não é exata. E para terminar, a gente divide o número por ele mesmo. Então, 8 dividido por 8 dá exatamente 1. 1 vezes 8, 8, deixa resto 0. A divisão exata quer dizer o quê? Você coloca o 8 lá como divisor de 8. Lógico. Olha aí, você encontrou todos os divisores. Chega, dê uma suadeira. Por quê? Olha o trabalho que isso dá para fazer, para você verificar os divisores de 8, que é um número muito pequeno. Não tem uma maneira mais prática? Imagina se fossem os divisores de 200. Tu ia fazer várias divisões até encontrar todos os divisores. Imagina aí, olha quantos divisores tem o 200. Olha aí, eu coloquei aqui só para você perceber. Olha a diferença dos divisores de 8, são apenas 4. Olha a quantidade de divisores que tem o 200. Imagina aí quantos algoritmos da divisão tu teria que fazer. E aí, tu deve estar se perguntando, o tio tá maluco? E aí, olha aí, presta atenção no rapaz aí. Será que não tem uma forma mais simples de saber se um número é divisível por outro? O que é que vocês acham? Vamos dizer para ele, vamos dar uma resposta que ele vai adorar. Qual é a resposta que ele vai adorar? Claro que existe. E ele ficou um pouco desconfiado aí com a gente, não ficou? Né? Existe, galerinha. A gente vai determinar pelos critérios de divisibilidade. Olha a forma mais simples de você verificar se o número é ou não é divisível por outro número natural. Vamos lá. Determinar os divisores de um número pode ser muito cansativo, como eu comentei, ó, você montar vários algoritmos da divisão. Tá certo? Principalmente se o número for maior que 100, como eu coloquei lá o exemplo do 200, tá certo?
Por isso, existem algumas regras que facilitam a execução dessa tarefa. E é isso que a gente vai ver, é o objeto da nossa aprendizagem de hoje, que é justamente o quê? Aprender esses critérios de divisibilidade. Belezinha? A gente vai ver alguns deles, os mais importantes. Vamos lá, vejamos algumas delas, algumas regrinhas que vão te ajudar pra caramba para a gente poder desenvolver esses critérios de divisibilidade. Vamos lá, primeiro a gente vai começar por 2, divisível por 2. Aí você vai se perguntar, tio, quando é que o número é divisível por 2? Meu pequeno gafanhoto, eu te digo que é bem simples. É só você observar para o último algarismo do número. Se ele terminar ou em 0, ou em 2, ou em 4, ou em 8, ou seja, terminar num algarismo par, então quer dizer que esse número é divisível por 2. Beleza? Vamos pegar exemplos, claro, exemplos. Agora, olha para o lado aí. 18 é divisível por 2? Sim, olha só para o último algarismo aqui. É 8. Se 8 está terminando o 18, está terminando o número, ou seja, o último algarismo é 8, quer dizer que ele é par. Se 8 é par, então 18 também será par. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para a próxima. 234. Olha só para o último algarismo. É 4. 4 é par? Sim. Então 234 também é par. Beleza? Vamos lá para a próxima. 1237. O que é que você acha? Olha para o último algarismo. 7. 7 não é par. 1, 3, 5, 7 e 9. Esses 5 algarismos, eles determinam que o número vai ser exatamente ímpar. Esses algarismos são ímpares. Então, se terminar em um desses algarismos que a gente falou, 1, 3, 5, 7 e 9, então quer dizer que o número é ímpar, que é o caso. Então, terminou em 7, então, claro, se 7 é ímpar, então esse número todo ele é ímpar. Vamos para mais um exemplo. 2346. Olha para o último algarismo, 6. Terminou em 6, 0, 2, 4, 6 ou 8. Terminando num desses 5 algarismos, então quer dizer que o algarismo é par. Então, claro que 2346 é par. Bem tranquilo esse primeiro critério, é ou não é? Beleza, vamos lá para o critério de divisibilidade por 3. Presta atenção. Vamos lá. O número vai ser divisível por 3, galerinha, quando a soma de seus algarismos, quando a gente fala dos algarismos, é o valor absoluto dele. Lembra que existe o valor relativo e o valor absoluto. O valor absoluto não importa a ordem que ele está, tá certo? Então, quando você somar os algarismos, se essa soma der um número que é divisível por 3, ou seja, como é que você sabe se ele é divisível por 3? É só saber se ele está na tabuada do 3, só isso. Se for, então ele é divisível por 3. Vejamos os exemplos. Vamos lá. Primeiro exemplo, ó, 18. 18, você vai somar 1 mais 8. 1 mais 8 dá 9. Aí você vai se perguntar, o 9 está na tabuada do 3? Está, porque 3 vezes 3 dá 9. Então isso quer dizer que 18 é divisível por 3. Olha como é tranquilo. Vamos para o próximo exemplo. 234. Então, quais são os algarismos? 2, 3 e 4. Então, a gente vai somar 2 mais 3 mais 4. 2 mais 3 mais 4 dá 9. Olha aí, novamente 9. E você já sabe que o 9 está na tabuada do 3. Ou seja, 9 é divisível por 3. Se 9 é divisível por 3, 234 também será divisível por 3. Vamos para mais um exemplo. 1237. Então, a gente percebe aqui que tem que algarismos? 1, 2, 3 e 7. Vamos somar. 1 mais 2 dá 3, mais 3 dá 6, mais 7 dá 13. Aí você vai se questionar, será que o 13 está na tabuada do 3? Não está. Lembra que o 13 não é múltiplo de 3? Quem são os múltiplos de 3? O 0, o 3, o 9, o 12, o 15, o 18, o 21, 24, 27, 30 e assim sucessivamente. Beleza? Então quer dizer que se essa soma dos algarismos não deu um múltiplo de 3, não deu um número divisível por 3, então quer dizer que esse 13 é a soma dos algarismos, não deu um número múltiplo de 3, então 1237 não será divisível por 3. Olha para o último exemplo, 2346. Então a gente faz novamente a soma dos algarismos. 2 mais 3 dá 5, mais 4 dá 9, mais 6 dá 15. 15 ele é um múltiplo de 3. Lembra que é o 0, o 3, o 6, o 9,
o 12, o 15, 18, 21, então 15. Se 15 é divisível por 3, então 2.346 também será divisível por 3. Beleza, X? Tranquilo? Vamos lá para o nosso terceiro caso de divisibilidade, que é o divisível por 4. O divisível por 4, galerinha, parece muito com o divisível por 2. Por quê? Vamos relembrar. O divisível por 2, a gente olhava só para o último algarismo do número, tá certo? Como 4 é o dobro de 2, a gente vai olhar para os dois últimos algarismos. Como assim, tio? A gente vai olhar para os dois últimos algarismos, o número formado por ele. Um número é divisível por 4 quando o número formado por seus dois últimos algarismos for divisível por 4. Se liga no exemplo aí, ó. Vamos lá, 184. Vixe, é bem complicado, eu vou ter que dividir. Não, você vai olhar só para os dois últimos, tá certo? Tio, então quem são os dois últimos algarismos? Olha lá. Quem são os dois últimos aqui, ó? 84. Aí você vai pegar o 84 e vai dividir por 4. Vamos lá? 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Dá 0. Desce o 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. E resta 0. Tá aí. Ele é divisível. Então é mais fácil tu dividir o 84 ou o 184? Claro que é o 84. Então, se 84 foi divisível por 4, então, consequentemente, lógico, o 184 também será por esse critério de divisibilidade. Presta atenção no próximo exemplo. Olha como o número vai aumentando. 2.328 é divisível por 4 ou não? Você vai pegar apenas os dois últimos algarismos e formar esse número. Então, vamos aqui. Olha aqui, presta bastante atenção. Ó. Os dois últimos formou 28. 28 tá ou não tá na tabuada do 4? Tá, tio, é 4 vezes 7. Então, 28 é divisível por 4. Então, consequentemente, 2.328 é divisível por 4. Belezinha? Vamos lá para o próximo exemplo. 1.237. Lembrando que tu vai pegar apenas os dois últimos, ó, os dois últimos algarismos e tu formou que número? 37. E tu vai lembrar que o 37 não é divisível por 4. Por quê? Porque 4 vezes 9 é 36 e 4 vezes 10 é 40. Ó, pulou do 36 por 40. Então 37 não é. Se o 37 não é, então 1.237 não é divisível por 4. Beleza, X? Vamos lá para o nosso último exemplo da divisibilidade por 4. Olha esse número, 2.356, ele é muito grande para dividir, mas tu não precisa dividir ele por completo. Basta pegar os dois últimos algarismos e formar esse número. Vamos fazer a divisão aqui bem rápido. 56 dividido por 4. Vamos lá, 5 dividido por 4 dá exatamente 1. 1 vezes 4 dá 4, subtrai dá 1. Desce o 6, ó, escorregou. 16 dividido por 4 dá exatamente 4. 4 vezes 4 dá 16. Olha lá, divisão exata. Então quer dizer que 56 é divisível por 4. Se 56 é divisível por 4, então lógico, 2.356 é divisível por 4. Então, tio, quer dizer que 1.056 é divisível por 4? Sim. Quer dizer que o 75.856 é divisível por 4? Sim, porque terminou em 56. E 56 é divisível por 4. Beleza, X? Vamos lá para o nosso quarto critério de divisibilidade, que é o do 5. Eu costumo dizer que esse é um dos critérios mais simples. Quando é que um número é divisível por 5? Você vai olhar novamente só para o último algarismo. Se ele terminar ou em 0 ou em 5, esse número, ou seja, lá o último algarismo, então quer dizer que esse número ele é divisível por 5. Olha como é fácil. Vamos lá para os exemplos. Olha lá, 185. Olha só para o último algarismo, que é o 5. Terminou em 5? Fechou. Se terminou em 5, ele é divisível por 5. Então quer dizer que o 185 também será. Vamos para o próximo exemplo. 2.320. Olha só para o último algarismo. 0. Então terminou em 0, então ele é divisível por 5. Por quê? Pois seu último algarismo é 0. Vamos para o próximo exemplo. 1.237. Olha para o último algarismo. 7. Olha lá. 7. Então, 7 nem é 0, nem é 5. Então, consequentemente, se terminou em 7, 1.237 não é divisível por 5. Beleza? Beleza, X? Vamos lá para o nosso critério de divisibilidade
o nosso quinto critério, que é o critério de divisibilidade por 6. Esse critério ele é bem bacana, porque ele já depende de mais 2 critérios. Por quê? Presta atenção. Até agora, ó, olha lá. Lembra que a gente estudou que o 2 ele é um número primo, ele é primo. O que é um número primo, tio? É um número que só tem 2 divisores naturais, que é justamente quem? O 1 e o próprio número. Ou seja, o 2 só é divisível por 1 e por 2. E detalhe importante que o 2, ele é o único número que é par, que é primo. Por quê, tio? Porque os outros números todos são divisíveis por 2. Os pares, lógico. Por exemplo, o 8, ele é um número composto, ele não é primo. Por que ele é composto? Porque ele é composto de fatores. O 8 ele pode ser 2 vezes 4, tá certo? O 8 ele pode ser 1 vezes 8. Se ele tivesse como divisor só 1 e o 8, ele seria primo, mas não é o caso. O 3, ele é primo, porque ele só tem 2 divisores naturais, que é justamente quem? O 1 e ele mesmo, 3. Ele é primo. O 4, o 4 já é composto. Ele é composto de quê? Pronto, por quê? Ele tem vários divisores. Olha lá, o divisor de 4, quem são eles? O 1, que é o divisor universal, o 2 e o 4. Olha lá, apareceu um intruso aqui. Beleza? Por que é que eu estou comentando isso? Porque a regra de divisibilidade do 6 depende do 2 e do 3. Ou seja, tio, quando é que um número é divisível por 6? Galerinha, é só você verificar se ele é por 2 e se ele é por 3. Tio, por que por 2 e por 3? Porque 6 é 2 vezes 3. Então, se tu tem aqui, ó, 2 vezes 3 dá exatamente 6. Então, para ele ser múltiplo de 6, né? Ou até mesmo divisível por ele, né? Lógico, se ele é múltiplo de 6, ele vai ser divisível por 6, né? Então, para ele ser divisível por 6, ele tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Vamos pegar exemplos para você perceber. Olha lá. 18, ele é divisível por 6? Vamos ver. 18, ele é par? Sim, termina em 8. Então, ele é divisível por 2. O 18, ele é divisível por 3? É, porque 1 mais 8 dá 9. Lembra? 9 dá para dividir por 3. Então, se ele é divisível por 2 e é divisível por 3, então, consequentemente, ele vai ser divisível por 6. Vamos lá para esse próximo exemplo. 2.310. Ele é par? Sim, porque termina em 0. Vamos ver se ele é divisível por 3. Vamos lá. Você vai somar 2 mais 3. 5 mais 1, 6 mais 0, 6. 6 está na tabuada do 3? Ele é divisível por 3? Sim, se ele é divisível por 3, então 2.310 é. Então, se ele é par, né? Ou seja, ele é divisível por 2 e ele é divisível por 3, porque a soma dos algarismos deu 6. Então, se ele é por 2 e por 3, consequentemente, será divisível por 6. Vamos para um próximo exemplo. 1.257. Olha bem. 1 mais 2, 3, mais 5, 8, mais 7, 15. 15 está na tabuada do 3, então ele é divisível por 3, beleza? Mas, porém, entretanto, todavia, né? O 7, ó, caracteriza que esse número ele não é par. Ele seria par se terminasse em 0, 2, 4, 6 ou 8. Beleza, X? Tranquilo? Então, se ele não terminou nesses algarismos, ele terminou em 7, então ele é ímpar. Então, 1.257 não é divisível por 2. Se ele não é divisível por 2, ele não vai ser por 6. Pois, apesar de ser divisível por 3, ó, ele não é par. Vamos para um próximo exemplo. 3.446. Você já observa aqui, ó, que ele termina em 6. Se ele terminou em 6, ele é par, então ele é divisível por 2. Agora a gente verifica se ele é divisível por 3. Vamos somar os seus algarismos. 3 mais 4, 7. Mais 4, 11. Mais 6, 17. Aí você vai pensar, o 17 está na tabuada do 3? Está não. Está o 15, está o 18. O 17 está entre 15 e 18 e não é. Se esse número não é divisível por 3, então ele não vai ser por 6. Apesar dele ser par, ele não é divisível por 3. Lembrando que para ser divisível por 6 tem que ser divisível por 2 e tem que ser divisível por 3. Não basta ser apenas um desses casos, não.
Belezinha? Vamos lá para o nosso próximo caso, que é a divisibilidade por 8. Ó. Do 6 a gente vai pular para o 8. Belezinha? Vamos lá. A divisibilidade por 8 ela é parecida com a do 2 e a do 4. Por quê? Beleza, vamos lá. Lembrando que eu acabei de explicar para vocês o que é um número primo e um número composto. Olha para cá. O 8, ele é o produto de dois números, né? Que não seja um e ele mesmo, lógico. Porque se fosse só um e ele mesmo, então o número seria primo. Já que ele é composto, você vai perceber que ele tem as mesmas regras do 2 e do 4. Só que o 2 é o último algarismo. Lembra? O último algarismo tem que ser divisível por 2, ou seja, ele tem que ser par. A divisibilidade do 4 é os dois últimos. Aí continua. Então, esse aqui vai ser o quê? Os três últimos. Então, você vai formar um número com os três últimos algarismos. Se for divisível por 8, então esse número é divisível por 8. Vamos para os exemplos. Olha esse critério, ele é importante para você calcular de números grandes. Por quê? Porque o número é 45.000, olha aí, 112. Mas tu não vai precisar observar todo o número, você vai observar apenas o quê? Os três últimos algarismos. Olha lá, 112. 112 é divisível por 8? Aí você vai pensar, 112 porque 8 vezes 15 é 120. Se tirar 8 dá 112. Então 8 vezes 14 é 112. Então, 112 é divisível por 8. Se 112 é divisível por 8, qualquer número terminado em 112 vai ser. Então, 45.112 é divisível por 8. Vamos para mais um exemplo. Olha como esse número é grande. 251.560. Aí você vai fazer a divisão, montar o algoritmo só para descobrir se ele é divisível? Não. Você vai pegar apenas os três últimos algarismos e formar esse número. 560 é divisível por 8? Aí você vai lembrar da tabuada. Você vai lembrar que 8 vezes 7 é 56. Ah, se 8 vezes 7 é 56, então 8 vezes 70 é 560. Fechou? Então quer dizer que 560 é divisível por 8. Se 560 é divisível por 8, qualquer número terminado em 560 será. Então por que 251.560 não será divisível por 8? Será sim. Vamos para mais um exemplo. 371.257. Vamos verificar. Pega os três últimos algarismos, dá 257. 257 ele é divisível por 8? Vamos verificar. Se você tiver qualquer dúvida, você pode fazer o cálculo. Ó. 257 dividido por 8. Vamos lá. 25 vai dar 3. 3 vezes 8, 24. Subtrai, dá 1. Desce o 7. Ó. Você já observa. 17 não dá para dividir por 8. Dá 2. Fica 16. Olha aqui. Divisão inexata. Divisão que deixou o resto 1. Então quer dizer que 257 não é divisível por 8. Se 257 não é divisível por 8, então esse número enorme aqui, o 371.257, não é divisível por 8. Beleza, X? Tranquilo? Vamos lá para o nosso penúltimo caso da aula de hoje, que é o critério de divisibilidade por 9. E por 9, galerinha, é um número composto. Tio, ele é composto por quais números? Vamos só relembrar esse detalhe importante. Olha aqui. Os divisores de 9 é exatamente o quê? 1, 3 e 9. Olha lá o 3. O 9 ele é composto do 3. 3 vezes 3 dá 9. Então o critério de divisibilidade dele é bem parecido com a do 3. Aí você vai lembrar que o critério de divisibilidade do 3 era que você somava os algarismos e observava o resultado dessa soma. Se desse um número que tivesse na tabuada do 3, que fosse dividido por 3, ele seria divisível por 3. E a mesma coisa vai funcionar para o 9. Sim, isso mesmo, meu pequeno gafanhoto. Você vai, de novo, você vai somar os algarismos e vai verificar se aquela soma dá um número divisível por 9. Vamos aos exemplos. 18. Ele é divisível por 9? Sim, porque 1 mais 8 dá 9. 9 é divisível por 9. Lembrando que qualquer número, exceto o 0, lógico, ele é divisível por ele mesmo, ok? Então, 18 também será.
Vamos para o próximo exemplo. Olha esse número, como é bem maior. 9.234. Ele é divisível por 9? Como é que a gente testa? A gente soma os valores de seus algarismos. Vamos lá. 9 mais 2 dá 11, mais 3, 14, mais 4, 18. 18 está na tabuada do 9? Tá. 2 vezes 9, 9 vezes 2 dá 18. Então, se 18 é divisível por 9 e é a soma desses algarismos, então 9.234 é divisível por 9. Beleza, X? Olha lá para o próximo exemplo. 1.237. Ele é divisível por 9? Vamos testar. 1 mais 2, 3 mais 3, 6 mais 7, 13. 13 não está na tabuada do 9. Quem são os múltiplos de 9? 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54. Então, a soma teria que dar um desses valores. Como 13 não está na tabuada do 9, então 1.237 não é divisível por 9. Olha para o último exemplo da divisibilidade por 9. 8.937 é divisível por 9? Vamos testar. 8 mais 9 dá 17. 17 mais 3 dá 20. 20 mais 7 dá 27. Aí você lembra que 27 está na tabuada do 9. Quem são os múltiplos de 9? 0, 9, 18, 27, 36. Então, quer dizer que a soma dos seus algarismos deu 27, que é um número divisível por 9. Então, quer dizer que 8.937 é divisível por 9. Beleza, X? Vamos lá para o nosso último caso de hoje. A gente vai ver o critério de divisibilidade, que é o mais simples de todos. Você vai saber a divisibilidade por 10. Como é que a gente sabe? É só você observar para o último algarismo do seu número. Se for um 0, ele é divisível por 10. Beleza? Vamos lá para os exemplos. 180. Olha só para o último algarismo. O último algarismo é justamente quem, galerinha? Vamos lá. É justamente quem? O último algarismo é 0. Ó. Então, pronto. Terminou em 0. Então, ele é divisível por 10. Olha como é simples. Olha aqui para esse último algarismo, 92.340. Ele é divisível por 10? E aí, o que é que você acha? Pois termina em 0, né? Então, ele é divisível por 10, né? Próximo exemplo, 1.237 não é divisível por 10? O que é que vocês acham? Não, porque não termina em 0, ele termina em 7. Belezinha? Galerinha, espero que vocês tenham entendido bem. Eu quero deixar um questionamento para vocês. Já que você sabe a regra de divisibilidade por 10, tente abordar, tente pensar qual é a regra de divisibilidade por 100, por 1.000, por 10.000. Se questione, converse com seus coleguinhas e verifique se você pode criar essa regra de divisibilidade. Olha para a tarefinha de casa, olha para a nossa atividade de casa. Não esquece de bater aquele nosso retratinho, né? Resolver no módulo Cristos as páginas 189 e 190. Páginas, lá no plural, páginas 189, páginas 189 e 190, que é justamente sobre critério de divisibilidade. Então, o tio vai tocar a sirene no final da nossa aula e, claro, você vai tirar aquela nossa fotinha e vai colocar lá no @prof.ananias.ribeiro, lá no Instagram. Faz a fotinha, bota lá no story, marca o tio Ananias e marca o colégio, @colégio Cristo, sem um acento agudo no E. Então, vou tocar a sirene e eu te aguardo na nossa próxima aula. Espero que tenha gostado. Um abraço. Tchau, um abraço, forte abraço.